Se eu conseguir vender essa semana, tá bom, que eu preciso tomar um cerveja no final de semana. Eu usei essa cor 7603 para fazer o miolinho. E usei essa cor, que é a 1114, para fazer a florzinha ao redor. Todos Barroco Max Cola da Circo. E essas duas cores foi o que eu usei para fazer todo o meu jogo de tapete. A marrom já não tava, o novelo dela já tinha usado um pouquinho. Aí o jogo de banheiro ficou só sobrou só esse restinho aqui, ó, para fazer todo o jogo de banheiro. Esse daqui, o Max Cola, foi um novelo, um novelo e meio. Desse daqui, do Max Cola, desse de 400 metros. Ele foi um novelo e um bom tanto do outro, tá? Aí, como eu tinha duas sobrinhas, aí não sei falar certinho, mas 2 novelos não foi. Foi um novelo e um pouco do outro. Porque eu tinha uma sobra, eu comecei com a sobra, aí o que tava cheio também terminou. Então, e aí usei poucos metros desse daqui. Então, provavelmente foi um novelo e meio, tá? Aqui fala que essa agulha, não entendo muito disso, porque eu faço sempre barbante seu com 6, com minha agulha 3,5, então eu não vou muito por isso não, eu só ajusto o ponto com a linha, né? Daí vocês ajustam o ponto de vocês aí, com a agulha que vocês têm costume de fazer, com barbante 6. E a quantidade dele é 452 metros. Aí foi 1,5 do branco e quase um desse aqui, porque eu já tinha mexido nele quando eu comecei a fazer o jogo. Aí agora vamos fazer um miolinho, que é igual, né? É só uma repetição. Eu vou fazer só um pra vocês verem aqui como é que eu faço. E daí o restante vocês fazem, tá? E depois eu vou passar certinho a quantidade que eu usei. Aqui, ó. Fiz um nozinho. É sempre 7 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Volto no primeiro ponto aqui, ó. Fecho. Subo. 1, 2, 3. Aqui já equivale a um ponto alto, né? Todas as 3 correntinhas de início equivalem a um ponto alto. A gente vem aqui, ó. Vamos fazer um ponto alto. Aqui dentro desse anelzinho aqui que a gente fez, com 7 correntinhas, a gente vai colocar 16 pontos altos. Aí tem que tomar muito cuidado para não fazer 15 nem 17, porque fica sobrando um ou faltando um, aí dá dor de cabeça na hora que a gente vai montar as peças, né? Daí tem que estar sempre conferir para ver se tem os 16, porque a gente usa sempre 8 para fazer as emendas, e se tiver uma a mais ou uma a menos, deixa o trabalho torto, né? Daí tomar muito cuidado, conferir sempre para ver se tem os 16 pontos. Nem 15, nem 17, tem que ser 16 pontos aqui dentro, tá? Daí fica bem facinho para montar o jogo de banheiro, se não tiver faltando nenhum ponto. Se tiver faltando um ponto, aí vem entra aquela coisa de adaptação, que não é todo mundo que consegue fazer, e sempre fica torto, sempre fica visível que tá faltando um pontinho ali. Aí, é bom sempre conferir se tem os 16 pontos, para depois não dar trabalho na hora de confeccionar as peças. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 pontos altos dentro do anelzinho que a gente formou. Se vocês não quiser fazer com 7 correntinhas, quiser fazer o anel mágico, isso daí não muda em nada o modelo nem nada. Aí vamos aqui, ó, vamos por aqui, faz um ponto baixo, eu sempre faço dessa forma. Se vocês têm outra maneira de arrematar, também não muda em nada o trabalho final. Aí
Cada um tem um jeito de arrematar, uns colocam cola, outros dá nozinho. Isso não interfere no final do trabalho, não. Eu sempre faço assim, eu boto duas correntinhas, depois eu travo ela pra trás, eu venho com ela pra trás e travo ela aqui, ó. Até minha unha até quebrou agora. Aí depois que eu travo, mas também pode usar uma tesoura que também ajuda, tá? A hora que você for travar, pega a paletinha da tesoura que também ajuda. Daí passa aqui pra trás. Passa o fiozinho aqui pra trás, ó. Tá arrematado, ó. Arrematado nossa... Aí corta o excesso. Aí tá feito nossa primeira carreira. Vendo? Assim que a gente vai seguir o nosso trabalho. Aí, a segunda carreira, a gente vai fazer uma repetição de um ponto alto e um picô. É só isso aí. É um ponto alto e um picô. Então, a gente vai subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu faço assim. Se vocês têm outra maneira de fazer, é só um ponto alto e um picô. Um ponto alto e um picô pelas 17 ou 16 vezes. A gente vai fazer cada ponto alto de base, a gente vai fazer um ponto alto e um picô aqui, ó. Um ponto alto e um picô. Até a gente fazer as nossas 16 vezes, tá? Sempre contando certinho pra não deixar ponto faltando. Pra depois não dar problema na hora que a gente vai emendar. Eu vou fazer o meu aqui e já volto pra mostrar pra você como é facinho emendar. É muito fácil fazer as emendas, fazer essas junção aqui, ó. É bem facinho de fazer, não tem segredo também. Aí eu vou terminar o meu aqui. E já volto mostrando pra vocês como é que eu faço as emendas, tá certo? Eu fiz, ó, as 16, os 16 pontos altos com um picôzinho em cima. E agora eu venho aqui, ó, e vou finalizar. Só passo aqui, ó, nessa emendinha aqui. Mas aí, cada uma tem uma maneira de finalizar. Isso daí não vai alterar nosso trabalho em nada. Se você tem costume de finalizar de outra forma, você pode fazer da maneira que você tem costume. Corta o fio aqui, ó. Eu deixei dois pontinhos, cortei o fio. Aí vem aqui, ó, dou uma puxadinha nele pra trás, pra ele travar. Aí eu já venho aqui, ó, aqui onde eu tenho o começo e o final, ó. Já subi o começo aqui pra cima, ó. Você pode pegar essa pontinha aqui, descer lá pra baixo e fazer um nozinho, ó. Faz o nozinho. Corta, põe uma colinha ou faz o que você tem costume de fazer, tá? Os acabamentos, cada um tem costume de fazer de um jeito. Eu ainda passo por aqui, ó. Eu ainda passo por trás de uns dois aqui. Antes de cortar, daí já eu corto aqui, ó. Que é o avesso do meu trabalho. E aí tá pronto, ó. As 16 pétalazinhas da flor, ó. Como ela fica bonitinha. E ela fica pesadinha. Acho que no barbante 8 ela também vai ficar muito boa. E no barbante 6 já fica bonitinha, ela fica pesadinha, ela fica bem formosa. E daí, dando continuidade, a gente vai fazer, vamos juntar uma com a outra. E vamos iniciar da mesma forma que a gente iniciou o outro. Nozinho inicial. Uma, três, ó. Uma, duas, três,
4, 5, 6. Ponto baixo aqui na terceira. Faz um pontinho baixo aqui, ó. Um ponto alto e o picô. Ponto alto. 1, 2, 3, picô. Ponto alto. 1, 2, 3, picô. Agora vamos fazer isso aqui vamos emendar. Isso aqui, por ser o primeiro, a gente pode pegar em qualquer lugar, né? Ser o primeiro não vai fazer nenhuma diferença no lugar que você vai pegar. Então, fez o ponto alto, ó, faz o ponto alto, faz uma correntinha, aí olha bem se tá do lado direito a flor, aí pega aqui, ó, por baixo, ó, faz mais um ponto baixo aqui, uma correntinha, vem aqui, ó, fecha o picô, fazendo outro ponto baixo aqui, ó. É de novo, um ponto alto, uma correntinha, aí na pétala seguinte, ó, fiz aqui nessa, fiz nessa, aí na pétala seguinte, vou fazer um ponto baixo aqui dentro, ó. Dentro do picô eu faço um ponto baixo. Faço mais uma correntinha, faço outro ponto baixo aqui, ó, pra fechar o picô dessa pétala, ó. Vai ficar assim, nossas emendas vai ficar assim, desse jeito. Sem nenhum segredo. Aí a gente vai terminar de fechar essa florzinha. Eu vou fechar essa aqui, daí eu já volto. Eu terminei, ó, as duas, ó. Juntei as duas, né? Terminei, fiz o acabamento. Uma coisa que eu sempre falo é já ir terminando, já ir rematando os fios, tá? Pra não deixar tudo pra fazer depois, que daí fica muito fiozinho perdido. Aí já vai, cada volta já vai fazendo, né? Já vai arrematando os fios, pra não ficar fiozinho perdido no trabalho. Aí aqui eu já fiz uns pontos, ó. Fiz uma quantidade de pontos já aqui no meu, tá vendo? E agora a gente vai emendar. Pra emendar daqui pra lá, a gente sempre vai ter que achar o centro, que é o sétimo ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aqui que a gente vai colocar. Sempre quando tiver reto, o trabalho tiver, a gente tiver fazendo só um do ladinho do outro, o sétimo ponto é o ponto que a gente emenda, ó. O sétimo ponto. A gente vai emendar sempre nele. Daí não tem erro, né? Não tem erro nenhum. Da mesma maneira, um ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto baixo aqui dentro do picô, mais uma correntinha, mais um ponto baixo aqui, ó. A gente colocou a nossa terceira florzinha, ó. Vai ficar sempre 6 pra lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar sempre 6 de cada lado. E a gente vai prender assim pra gente fazer a nossa tira. Primeira tira, da quantidade que a gente vai precisar. Depois a gente vem, depois eu mostro pra vocês como é que eu prendo a segunda carreira. Fiz essa tira com 5, colocando um do lado do outro, ficou 5. E agora vamos fazer o primeiro do canto da segunda carreira. Depois é tudo igual. Aí vamos contar 1, 2, 3, 4. No quarto a gente faz, já tem um ponto alto, uma correntinha. E aqui eu já coloco um ponto baixo. Um ponto baixo no quarto, ó. 1, 2, 3 no quarto. A gente começa a emendar no quarto esse primeiro aqui, ó. O jeito de emendar é sempre o mesmo. Sempre da mesma forma. Aí, ó. Esse aqui só emenda aqui. Esse aqui só é isso aqui, ó. Conta
Ó, conta 1, 2, 3, 4, aí prende 2, aí segue fazendo o restante da volta. Terminei minha volta, ó, ficou assim, desse jeito, ó. Prende só esses dois aqui, ó. E agora eu fiz uns aqui já, ó, 6. E agora a gente vai prender daqui pra cá. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, contar 1, 2, 3, 4. No quarto aqui a gente prende. Aqui, ó. É sempre um ponto alto, uma correntinha. 1, 2, 3, 4. Aí um ponto baixo aqui pra prender. No ponto seguinte a mesma coisa, um ponto alto, uma correntinha, um ponto baixo no próximo para prender. Uma correntinha, um ponto baixo aqui. Agora a gente vai fazer 2 livres, sem prender em nada. Vai fazer 1, 2. Esses 2 é livre, a gente não prende ele em nada. Um ponto alto em picô, um ponto alto em picô. Um ponto alto, uma correntinha. E agora a gente vai prender aqui, ó, nesse daqui. Aqui a gente só conta 1, 2 e já prende. 1, 2, aí já vem aqui no terceiro, ó, e já prende. A maneira de prender é sempre igual, sequência com 2, prendendo sempre 2, um do lado do outro. Agora a gente vai até terminar a volta. Ó, e fica assim, ó. Aqui fica 2 livres, 2 livres, 2 livres, 2 livres. Cada um desses lados fica 2 livres. Daí prende 2, prende 2. Aqui conta 1, 2, 3, começa a prender no quarto, prende os 2 seguidos, faz 2 livres, aí pula 1, 2, aí já no terceiro já prende aqui. E prende aqui também. Agora faço a volta toda. Essa sequência aqui você vai repetir pelos outros também. Aqui, no próximo vai prender todos assim, nessa sequência. Aí vou fazer o meu, daí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Vou fazer 7 carreiras. 1, 2, aí eu vou fazer por 7 vezes, é o nosso tapetinho. É o nosso tapetinho da frente do box ou da frente da porta. 7 carreiras dessa é o nosso tapetinho. Ou tanto faz pra usar no box ou na porta. Aí eu vou fazer aqui e daí já volto pra mostrar pra vocês. Vou fazer minhas 7 carreiras, porque é a mesma sequência. Aí, assim que eu terminar, eu volto. Aí não tem modificação. A hora que vocês for prender a próxima carreira, é só voltar o vídeo aqui, ó. Aqui nesse início aqui, que vai mostrar que é só os 2 que prende. Aí depois é a mesma repetição, pra cá tudo, pros lados tudo. Quando iniciar aqui em cima, é tudo a mesma repetição. E a hora que eu tiver com as minhas 7 carreiras prontas, eu volto a mostrar pra vocês como é que ficou. Olha aí, meninas, as 7 carreiras prontas e o tapetinho pronto. Aí fica assim a nossa 7 carreiras. E as outras peças, as modificações são muito pequenas. Muito pouca diferença. Vou mostrar aqui uma modificação que tem. E as peças são muito fáceis de fazer porque não tem muita modificação. É só essa junção mesmo. Só essa montagem mesmo, não tem nenhum segredo.
gente vai prender de uma forma diferente agora. Esse aqui é o que vai ser o nosso porta-papel higiênico. E no vaso, na caixa acoplada, também tem 4 pecinhas que é presa dessa forma. E no porta-papel higiênico tem essa pecinha que eu vou prender agora pra mostrar pra vocês. E na caixa na caixa acoplada tem 4 pecinhas que são presas dessa forma, que é diferente das outras maneiras que a gente prendeu. A gente vai fazer aqui, ó, vai deixar, fiz um ponto alto, uma correntinha, aí a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, aí 3, 4. Aí a gente vai vir aqui, ó, vai prender. Essa peça, ela fica só com 3 ângulos, que é para fechar a caixa acoplada e aqui para fechar o porta-papel higiênico. Aí, um ponto alto, uma correntinha, aí vem aqui, ó, e prende aqui. Vamos fazer 2 livres. Aqui tá errado, ó. Peguei esse aqui no lugar errado. Deixa eu voltar aqui. Pegar ele aqui no lugar certinho dele. Caso do nozinho ali, eu dei uma atrapalhada. Vamos fazer 1. 2 livres. Um ponto alto. Uma correntinha. Aí agora a gente já vem aqui, ó, direto aqui, ó, contar 1, 2, aí já vem aqui nesse terceiro, ó, e vai ficar só três pontas aqui, ó, que é pra dar uma fechada, que é o final do nosso porta-papel higiênico, ó. Vai ficar só, ao invés de 4, vai ficar só 3 lados, ó, 1, 2, 3 lados. Pula 2, pula 2 e pula 2. Aí aqui a gente já vem, ó, fiz 2 livres, aí só tem essas duas, né? Então a gente vai emendar pra ficar no meio. Então, 2 livres, aí vem aqui nesse terceiro ponto aqui e prende de novo. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, prende no próximo aqui, ó. Tá vendo como é que ficou diferente esse? A gente vai usar essa peça pregada dessa forma, com 1, 2, 3 cantos só, sem ser 4 cantos, com 3 cantos. A gente vai usar ela no vaso acoplado e no porta-papel higiênico. Só essa mudança. No vaso acoplado a gente tem 4 pecinhas dessa. E no porta-papel higiênico a gente tem uma. É presa dessa maneira, que é diferente. O resto é tudo igual. Tudo do mesmo jeito, tudo mesmo padrão. Eu vou terminar o meu aqui e já volto. O porta-papel higiênico ficou assim, ó. Foram 11 pecinhas no porta-papel higiênico. E a redinha, lado de trás ficou dessa forma. Deixa eu tentar aqui. A mão só é difícil. A parte de trás ficou desse jeito, ó.
para dois papel higiênico, para dois par de papel higiênico. Aí eu fiz a redinha, né? Prendi no meio aqui, ó. Comecei a prender aqui no meio dessa florzinha aqui, ó. Aí fiz 10, aí prendi aqui, ó, no meio dessa florzinha. Ficou espaço de duas florzinhas para um e duas florzinhas para o outro. Aí ficou assim, ó. O papel higiênico ficou desse jeito. A caixa acoplada fica montada dessa forma, ó. Ela fica 16 pecinhas desse lado e 16 pecinhas do outro. Essa parte aqui, ó, é igual ao final do porta-papel higiênico, de um lado e do outro lado, do mesmo jeito, ó. Desse lado e deste lado é do mesmo jeito, igual ao do papel higiênico, só que aqui tem 4 no meio, aí depois mais uma lateral, mais 4 aqui, ó, e uma aqui e outra aqui. Do outro lado é mesma forma que é desse lado, é do outro lado. Igualzinho, a mesma repetição dos dois lados. Vai prendendo pra ficar da mesma forma dos dois lados. Aí, ó. Dos dois lados do mesmo jeito. A hora que coloca lá na caixa, a hora que coloca lá, aí fica certinha, né? Que essa parte vem pra frente, né? E fica o quadrado da caixa acoplada. Fica certinho. Do vaso, fica... A gente faz 4 carreiras, ó. Uma, duas, três, 4 carreiras, cada uma com quatro florzinhas. Depois prende 2 na frente e 2 atrás lá, ó. 2 na frente e 2 atrás. Aí dá 20 pecinhas a tampa do vaso. A hora que coloca no vaso lá, fica bem bonitinho. E atrás a gente faz aquela redinha que a gente tem costume de fazer na tampa do vaso. Aqui, ó, aí eu comecei aqui, ó, no meio dessa florzinha aqui, ó, da terceira carreira, ó, carreira de 2, de 4 e de 4. Aí dessa terceira carreira eu comecei, aí fui até lá na outra, ó, com um ponto alto, 10 correntinhas, um ponto alto, 10 correntinhas, e fui. Daí na segunda 9, na terceira 8, e aí fui diminuindo, igual a gente tem costume de fazer. Aí a hora que coloca lá na tampa do vaso, fica certinho, tá? Fica bem bonitinho, fica bem arrumadinho. Aí essa daí, ó, a tampa do vaso é bem rápido de fazer, só tem 20 florzinhas, bem rápido a gente confecciona essa tampa. E ela fica muito bonitinha depois que eu coloco. Então, seguindo o passo a passo lá, ó, não tem erro. O tapetinho da porta, 7 carreiras, cada uma com 5 florzinhas, igual eu expliquei lá no vídeo. O tapetinho do banheiro é 5 carreiras com 5 florzinhas, e daí lá no final, 2, aqui ó, 4 florzinhas. Eu coloquei 2 porque eu achei que uma só essas 2 aqui ficou muito longe. Aí eu coloquei 4, aí elas ficaram bem grudadinhas, ó. Aí quando você olha assim, ó, ela fica mais bonito, né? E a tampa do vaso é 20 florzinhas. Não tem erro também, ó, é bem simplesinho de fazer, vai só juntando. E a parte de dentro é aquela redinha normal que a gente tem costume, que a gente já tem costume de fazer em todos os outros trabalhos que a gente faz de vaso. E aí fica assim, ó, fica essa belezura aí, ó. A caixa acoplada também não tem segredo, é a mesma coisa, só nas lateral que a gente prende de 3, faz aquele jeito que fica só 3 cantos, para poder virar o canto ali, ó. E não tem segredo também não. Ó, o porta-papel higiênico são 10 florzinhas, ó. Aqui eu não tenho lugar de colocar o porta-papel higiênico, ele fica atrás da porta. Aí eu dei uma penduradinha nele ali mais ou menos, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Aí ele vai 10 florzinhas, tá vendo? Também fica muito bonitinho. Aí o jogo completo fica assim, ó. Fica essa belezura aqui, ó. Gostei muito, achei ele muito econômico, muito rápido para fazer. E vale a pena. Eu fiz o meu no barroco, mas pode fazer no barbante 8. Eu acredito que no barbante 6 ele vai ficar um pouquinho... Esse aqui é o 6 da barroco, né? Aí eu acredito que vai ficar bom. Aí ele ficou
bem delicadinho. Ficou bem bonito mesmo. Gostei demais do trabalho.